Em uma notícia que está causando muita intriga em diferentes lugares, nas informações que atualmente estão sendo compartilhadas por diferentes mídias, é a de que um grupo de arqueólogos que realizavam expedições em parte do canal do rio Eufrates, após realizarem em um ponto certas escavações, eles afirmam que saíram sons muito vívidos, realmente horrendos, o qual supõe que foram o som dos anjos caídos mencionados na Bíblia em Apocalipse 9, e que em um tempo não muito distante serão soltos pelo sexto anjo que tem a trombeta. Isso tem causado comoção em certos setores da população, especulando sua veracidade e se realmente se trata destes anjos que estão presos por Deus. É um vídeo que dura vários minutos, que aparentemente são os gritos de diferentes seres que saem de debaixo das áreas desenterradas. Muitos verificaram a autenticidade do vídeo, mas não houve nenhum estudo ou análise mais profunda a respeito até o momento. Apenas esta amostra deste vídeo que manifesta esse evento. Alguns especialistas afirmam que não é prova suficiente de que fossem esses sons, o qual estão revisando o referido material para uma melhor análise. Os arqueólogos continuam com as expedições na referida área, mas sem mencionar mais sobre este acontecimento. O que realmente é certo é que estes são um grupo dos mais terríveis e arrepiantes anjos mais diabólicos, que Satanás quer a todo custo libertá-los neste momento, mas isso só acontecerá quando Deus o permitir. Mas quem são realmente esses anjos e por que eles estão lá? Apocalipse capítulo 9, verso 13, em diante nos diz isso. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeças, e com elas danificam. A Bíblia no original grego nos mostra um verbo no tempo perfeito, que significa que algo os amarrou no passado, mas com resultado contínuo, ou seja, se encontram em estado de condição de haver sido obrigados. Aqui estão quatro demônios amarrados, anjos caídos que são nada mais e nada menos que outros segmentos da força do diabo. Nos lembrando, a Bíblia de que Deus controla todas as forças demoníacas. Agora, esses quatro aparentemente estão a cargo de uma enorme horda de demônios, como mostrado em Apocalipse 12, que foram lançados na terra, não aqueles que têm derramado no poço do abismo, descrito na primeira parte do capítulo 9. Aqui a Bíblia nos mostra um novo grupo, toda uma nova horda de demônios controlados por esses quatro que estão presos por Deus. O detalhe que diz a Bíblia é que eles estão presos no grande rio Eufrates. Isso é algo muito interessante que a Bíblia nos ensina. Em Jeremias capítulo 6, por exemplo, vemos a Jeremias descrevendo o dia do Senhor e várias vezes ele se refere ao Eufrates. E quando o dia do Senhor chegar, envolverá alguma ação associada à localização do rio Eufrates. E por que esses demônios estão presos ao Eufrates? E por que Deus os mantém cativos ali? Se olharmos um pouco para a história, o Eufrates era um dos quatro rios no Jardim do Éden. Havia quatro rios neste jardim e havia um principal, o qual existia antes do dilúvio, o qual é diferente daquele depois do dilúvio. Mas o Eufrates original estava no lugar do engano de Satanás a Adão e Eva. Foi nessa área onde Satanás começou seu ataque contra o homem pela primeira vez. Outro fato interessante é que o rio Eufrates nasce das montanhas armênias, algumas das mais altas da terra. Se inunda na primeira com a neve que se derrete, desce das montanhas Taurus e desce no vale da Mesopotâmia, atingindo o Golfo Pérsico ao longo do caminho por toda essa área do mundo, mostrando-nos assim que é um dos rios mais importantes, é o mais longo e o maior de todos os rios da Ásia Ocidental. E é neste mesmo local onde se conheceu pela primeira vez o pecado, o lugar onde começou a miséria, foi o lugar onde se
a primeira mentira, onde se cometeu o primeiro assassinato da história. O rio Eufrates foi palco de grandes apostasias, antes e depois do dilúvio. O rio Eufrates foi o cenário de levantamentos dos maiores inimigos e opressores de Israel, por exemplo. A área ao redor do rio Eufrates foi o cenário de longos anos em que os filhos de Israel arrastaram seus cansativos dias de cativeiro. O próprio rio Eufrates foi também o cenário do surgimento desses grandes impérios mundiais que oprimiram o povo de Deus. Temos aí a Babilônia, temos aí a Medopérsia. Aí mesmo nesse lugar onde aconteceu tudo isso, a Bíblia nos conta que 4 grandes poderosos demônios, irmãos do mal, estão presos por Deus e têm em suas mãos o poder de causar destruição terrível. Mas Deus os retém até agora. Outro fato interessante é que o rio Eufrates foi o limite oriental do Império Romano. Foi o lugar também onde estava a cidade de Babilônia, e se olharmos para Apocalipse 17 e Apocalipse 18, tanto a forma final da religião mundial quanto a forma final da economia mundial, ambas são chamadas de Babilônia. Estes muito bem poderiam ser classificados como os mesmos demônios que controlavam a Babilônia de outrora, que controlavam a mesma Medopérsia da antiguidade, que controlava a Grécia Antiga, que controlava o poderoso Império Romano de outrora. Se vermos no livro de Daniel, capítulo 10, verso 13, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E no versículo 20 diz, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A Bíblia nos mostra bem claro que eram os demônios que estavam liderando a Pérsia do ponto de vista satânico. E Miguel teve que ir e lutar contra ele. Sabemos que os demônios lideram as nações, mas esses grandes, certamente também como a Babilônia, e como o caso de Roma, poderia muito bem ser que esses 4 grandes impérios mundiais tivessem 4 grandes poderes demoníacos sobre eles, e talvez estes são eles, e tenham estado presos. Tudo isso nos mostra que o Eufrates é uma grande área demoníaca. Se lembrarmos também da Torre de Babel, a Babilônia original que esteve naquela mesma área do mundo e daquele complexo de religiões, era o centro religioso demoníaco. É um lugar tão demoníaco que, se observarmos hoje, é completamente e totalmente sem qualquer influência cristã. Essa parte do mundo é pagã, é tão anticristãos, pois todas essas evidências nos mostram que essa área parece ser o foco de suas atividades no mundo, e ainda mais devido sua proximidade com Israel. O torna um bom ponto de partida para tudo o que eles queriam fazer para destruir o povo de Israel. E no dia final programado pelo Santo Deus, esses 4 demônios serão libertados pelo anjo para conseguir uma grande aniquilação do povo que permaneceu, depois de ser tocada as trombetas anteriores. E eles sairão com seus exércitos de 200 milhões, uma guerra do inferno que estará atingindo a terra com toda a sua força, já que o dia irá parecer como se o inferno estivesse em todo o mundo. Mas, apesar desses eventos futuros, a Bíblia nos mostra que muita gente não vai abandonar seus pecados. Por isso, é muito importante como cristãos continuar perseverando na pregação do arrependimento, para que hoje muitas pessoas encontrem a graça salvadora de nosso bom Senhor. Naquele dia muitos continuarão em seus ídolos e não se voltarão para o Deus da Bíblia. E hoje vemos um pedaço disso, como a falsa religião tem cativado milhões e milhões de pessoas em incredulidade e falsa adoração idolatra. O Salmo 96, verso 5, na versão da Septuaginta nos diz: todos os ídolos são demônios. Um pequeno ídolo, onde se curva uma pessoa, curvar-se diante de um demônio, se fazem passar por um Deus que eles acreditam estar neste ídolo. E esse demônio fará suficientes coisas em resposta à homenagem que uma pessoa presta, para mantê-la presa a um falso ídolo. E naquele dia, isso será muito pior. Por isso é importante que nós, os cristãos, deixemos-nos de estar cômodos, deixemos-nos de estar tranquilos, vendo pessoas entregues a falsos ensinos, que vêm de demônios para confundir alguém dentro da própria igreja evangélica. Deus disse: não me agrado com a morte dos ímpios, mas que eles se convertam dos seus caminhos e vivam. Voltem-se, diz o Senhor. E é nossa responsabilidade estarmos firmes nesta grande vocação que nosso Pai Celestial nos confiou a cada um de nós.